Olá, eu me chamo Daiane Silva e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que vocês conseguem diminuir o desperdício de alimento em 2025? Nós vemos em um paradoxo alarmante. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar diariamente, toneladas de alimento em perfeito estado são desperdiçados em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Segundo a Embrapa, até 20% da comida preparada em restaurantes do Brasil é descartada. Essa realidade, ela reflete não apenas uma falha na distribuição, mas uma oportunidade perdida de combater a fome e promover a sustentabilidade. Então, o problema central que nós identificamos é a falta de um canal eficiente para conectar doadores e beneficiários. Hoje, muitos restaurantes, supermercados e padarias querem doar, mas encontram dificuldades como logística, burocracia e a falta de um sistema confiável que garanta que esses alimentos cheguem realmente a quem precisa. Ao mesmo tempo, ONGs e comunidades carentes enfrentam barreiras para acessar essas doações de forma simples e organizada. Portanto, a desconexão entre o excesso e a necessidade agrava a fome, o desperdício e o impacto ambiental. Portanto, a gente precisa de algo que simplifique esse processo, automatize essas conexões e incentive mais estabelecimentos a participarem ativamente. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa problemática com alguns dados a seguir. Olá, eu venho trazendo para contextualizar o nosso trabalho um dado super importante de 2021 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Lá em 2021, já foi indicado que 20 milhões de pessoas no país passavam fome. É nesse sentido que o grupo desenvolve o aplicativo Quentinha Solidária, que visa combater o desperdício de alimentos por parte de restaurantes e empresas e que tem acesso a esses alimentos famílias em vulnerabilidade social e que passam por alguma dificuldade nutricional. Nisso nós listamos 10 problemas que nós encontramos para desenvolver esse aplicativo e desenvolver esse trabalho. O desperdício excessivo de alimentos em estabelecimentos comerciais, é o primeiro deles. O alto custo logístico para redistribuição de excedentes alimentares. A falta de conscientização sobre a insegurança alimentar. É muito difícil a compreensão ainda sobre esse assunto. A falta de canais eficientes para conectar doadores e beneficiários. A dificuldade de acesso a alimentos por parte de pessoas em situação de vulnerabilidade. As complicações legais e burocráticas na doação de alimentos. A perda de oportunidade para empresas que aumentaram seu impacto social. A escassez de ferramentas digitais acessíveis. Nisso, o aplicativo vem combatendo esse problema. A falta de visibilidade das ações sociais por parte de empresas e prefeituras. E o crescimento de lixo orgânico que foi observado, gerado por alimentos não consumidos. Com esses problemas, nosso grupo verificou uma solução, que era estabelecer e identificar os canais eficientes para conectar os doadores de alimentos e os beneficiários. Essa é a matriz-chave que o aplicativo vem combater. A gente consegue unir os doadores, os restaurantes, as empresas e as famílias em vulnerabilidade social. Com isso, a gente cria essa rede de conexão e conecta essas famílias. Agora vamos passar para o próximo tópico e observar o que mais foi elaborado com esse trabalho. Olá, meu nome é Ana Virgínia e neste vídeo nós vamos dar sequência ao que já foi visto anteriormente. O projeto Quentinha Solidária, ele busca contribuir com a redução do desperdício de alimentos no Brasil. E pensamos de que maneira a gente poderia viabilizar com um baixo custo, com fácil acessibilidade. Desta forma, colocamos a tecnologia em prol da sociedade, para viabilizar o projeto. Trago alguns dados. O Brasil ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que também ocupa a 10ª posição em desperdício global.
cerca de 30%. 30% do que é produzido, isso equivale a 46 toneladas ao ano. Isso é a segunda fonte do IBGE e da ONU. A sociedade ela precisa se tornar mais consciente do impacto dos desperdícios de alimento, adotando práticas mais responsáveis e o aproveitamento melhor dos recursos disponíveis. Além da conscientização, é fundamental implementar soluções práticas que incentivem a redução do desperdício e que promovam a distribuição mais eficiente de alimentos. É um problema, né? O desperdício é um problema e é um problema crescente no Brasil, que afeta a sociedade em vários aspectos, tanto na economia quanto no meio ambiente. E aí a gente pensa, como que a gente vai poder minimizar de forma eficaz? A gente entende que existem muitas empresas desperdiçando e existe muita gente precisando desses alimentos ainda que podem ser consumidos, obviamente. Pessoas em situação de vulnerabilidade frequentemente enfrentam dificuldades financeiras e não têm acesso aos alimentos, ou quando tem um acesso muito limitado. Do outro lado, a gente tem o excesso, a soma de fatores que podem resultar em desperdício, mas também em insegurança alimentar. A vulnerabilidade social e o desperdício do alimento agravam essa situação na sociedade, deixando muitas pessoas sem acesso à alimentação adequada, enquanto grandes quantidades de alimentos são desperdiçados e famílias sem situação alguma têm acesso a isso. Tendo em vista, a gente pensa, como que a gente vai oferecer, ou como que a gente vai minimizar, ou como que a gente vai fazer esse encontro? Então, o Quentinha Social, ele oferece uma solução inovadora por meio de um aplicativo que conecta doadores e beneficiários de forma rápida e eficiente. Assim, os alimentos que não são utilizados podem ser redistribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade, reduzindo o desperdício e combatendo a insegurança alimentar. Precisamos de algo que simplifique esse processo, automatize essa conexão e incentive mais estabelecimentos a participar. Fizemos uma pequena busca, pesquisa de campo, e perguntamos para as pessoas o que elas achavam de usar um aplicativo que pudesse conectar pessoas com necessidades, pessoas que gostariam de doar e reduzir este impacto. Falamos com pessoas numa faixa etária de 25 a 40 anos e foi basicamente unânime, Diante o exposto, da temática que trouxemos, a constatação foi que as quentinhas solidárias é uma oportunidade social, já que a maioria dos entrevistados acredita que o desperdício é um problema estrutural, governamental, não tratando de forma correta, sem incentivo, sem informação e sem conscientização. Quase um senso comum apontaram como aplicativo uma iniciativa proativa, de fácil manuseio, possibilitando de forma efetiva e rápida o cruzamento das partes interessadas e de doadores. Bom, então, como que a gente imaginou, como que a gente idealizou a nossa solução? Bom, então, para agregar valor ao nosso produto, a gente utilizou a matriz PUG, que é uma das ferramentas mais eficientes que a gente tem para tomada de decisão. E ela traz, claro, inúmeros benefícios, como a maior assertividade, a maior eficiência nas ideias pensadas e entre outras coisas. Então, na nossa matriz PUG, a gente concentrou em 4 critérios: usabilidade, impacto social, dentre outros, para analisar 3 ideias primordiais para o nosso aplicativo, como o sistema de notificação, a geolocalização e também as parcerias com os entes, com os entes públicos, que vão nos ajudar a produzir e criar, essa relação de positividade na sociedade. E com isso a gente viu que eles têm uma relação muito próxima no gerador final. Quando a gente fez a análise, a gente entendeu que ela tem uma correlação muito parecida. Por quê? As 3 ideias são positivas e a gente consegue trabalhar as 3 critérios diferentes. É claro que, dentre os critérios analisados, como usabilidade e impacto social, que são os 2 maiores critérios, a gente teve a primeira, a segunda e a terceira ideia positivas, só que a gente conseguiu perceber que a primeira e a segunda ideia conseguia corresponder mais com esse critério. Ou seja, era mais relevante naquele momento do que a gente tentar e pensar numa outra ideia, Bom, e aí a gente chega o quê? No nosso Canva de valor,
que é essa análise da macro da ideia. Então a gente analisou problemáticas, dores e possíveis ganhos que a gente tivesse com os clientes, passando desde questões técnicas com a plataforma até de fato com a nossa solução e a sua finalidade, né, de ser uma proposta de impacto social que juntasse estabelecimentos alimentícios e, claro, as ONGs e fundações que realizassem a doação. Assim, a gente chegou no nosso modelo de negócio. Para que ele fosse sustentável e atingisse o nosso propósito de impacto social, a gente teve que analisar que o produto precisava ser viável, sustentável economicamente, e prevalecesse na ideia, né, no caso, essa proposta de impacto social. Então, com essa ideia, a gente realizaria as parcerias, como a gente citou no Canva de Valor, as parcerias com entes públicos, e dessa forma a gente conseguiria, a partir de contribuições dos estabelecimentos associados e das ONGs associadas, a gente conseguiria também, através de financiamento público de órgãos governamentais, manter o nosso modelo de negócio sustentável e eficiente, para principalmente atingir o nosso objetivo principal, que é o impacto social e a transformação que a nossa ideia pode trazer na sociedade. Meu nome é Carlos Aruante. Vou fazer uma breve apresentação do nosso protótipo. A ferramenta de prototipagem utilizada é o Figma. Essa é a tela de login. Usuários não cadastrados poderão criar cadastro. E se registrar como doador, beneficiário ou administrador. Ao retornar à tela de login, efetue login. Você será redirecionado para a tela inicial, com uma mensagem de boas-vindas e algumas informações, como as doações mais recentes e um mapa com a localização dos beneficiários e doadores. O ícone de sino notifica se houver uma nova doação disponível. Apresentação do menu. Doadores poderão registrar suas doações. Beneficiários poderão visualizar as doações disponíveis, agendar a retirada e poderão até mesmo localizar doadores por geolocalização. Os administradores, eles poderão visualizar um relatório de doações com informações de beneficiário, as últimas doações recebidas, a frequência e o impacto nutricional e um feedback do beneficiário. E também poderão visualizar estatísticas, como a quantidade de alimentos doados, doações por região, os beneficiários atendidos em um período de tempo e a proporção dos tipos de alimentos doados.
Assim, eu finalizo essa apresentação para falarmos sobre a busca de anterioridade de marcas no site do INPI. Bem, pessoal, agora que a gente passou da apresentação do nosso protótipo a partir do Figma, com os tons verdes, geolocalização, identificação de doadores, beneficiários, num layout bem intuitivo, bem simples, fácil de ser carregado, um aplicativo rápido, né, dinâmico, acima de tudo simples, porque a simplicidade também é uma característica da marca. E aí, quando a gente foi avaliar a característica da marca no INPI, né, a gente viu a disponibilidade desses nomes e marcas e identificamos que havia apenas uma que se chamava Quentinha, nem era Quentinha Solidária, e que não é da mesma classe de atuação da nossa marca. Então, isso já abriu um leque muito grande de identificação de oportunidades para a gente, né, e de diferenciação, porque a gente já tem a diferenciação natural. A gente não precisou pesquisar a concorrência do que já tinha disponível no mercado. A gente, com essa marca, a gente facilmente será absorvido, né, pelas pessoas, como um aplicativo que presta uma solução e que chama para a ação, né? A ação em cima de uma proposta de valor única, né? Que ir no sentido de combater desperdício de alimentos sem perder o foco, a centralidade nas pessoas. Então não é um aplicativo que vai trazer um sentimento de culpa das pessoas que estão desperdiçando, pelo contrário, é mostrar que o desperdício ele se transforma numa oportunidade, desde que ele seja devidamente conduzido, manejado, e a maneira mais simples é usando tecnologia, né? Então, dentro dessa chamada para ação, em cima dos doadores, e através da iniciativa já existente na sociedade civil de ONGs, que a gente pretende, com essa marca, com a identificação de parcerias, oportunidade de colaboração, desenvolvimento de uma estratégia de inovação consistente, a partir desse diálogo com as partes envolvidas, que todos estão interessados, tanto em reduzir a pobreza quanto em combater o desperdício, que a gente se coloca assim, né, no mercado, e que a gente descobriu nessa busca de anterioridade que é um momento oportuno, né? Isso não está sendo posto dessa maneira, pelo menos até agora, em termos formais, no INPI.